Boa noite, irmãos, a paz. A minha mãe, ela sabia que eu gostava muito de comer. Eu já preguei aqui e falei isso, que eu tenho uma fome do tamanho do Júnior. É Júnior? É. E ela vendo, irmãos, que de vez em quando eu passava mal por causa da comida, do olho grande que eu tinha, ela falava assim: meu filho, põe um prato pequeno, vai colocando pouco, e você vai comer a quantidade que você necessita para poder viver. Aí você vai parar de passar mal, você vai enganar não só o seu estômago, mas também a sua mente, o seu cérebro. Pastor Marcelo, de vez em quando, tem que me dar umas travadas, porque eu sou muito rápido na leitura. Ele fala assim: cara, segura, é uma leitura de cada vez. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje tem muita comida. Hoje tem muita comida. E eu vou colocar pouquinho da comida que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para a gente poder ir comendo devagar, porque senão a gente vai entalar de tanta coisa que tem para a gente ganhar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus tem para trazer. Sabe por quê? Porque o tema é: nunca esqueça das lições do deserto. É muita coisa, irmãos, muita coisa. E eu tenho certeza que você que veio aqui nessa noite e que, como eu, acompanhou as 8 mensagens, você poderia fazer aqui um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida durante essa caminhada de 8 passos no deserto. Haja lição, irmãos. Haja lições. E essa semana, haja deserto. Porque Deus não quer, irmãos, que a gente só coma comida. Deus quer também que a gente participe do preparo da comida. Eu não posso pregar aquilo que eu não posso viver, aquilo que eu não vivo. Deus não deixaria. Então, vamos a nunca esqueça das lições do deserto. O texto, irmãos, ele é um pouco grande, mas é o texto da palavra do Senhor. Obrigado. Eu ficaria só com o texto, mas eu vou seguir a direção da igreja e a direção do Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção no texto da palavra, que diz assim, algumas coisas que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse texto, guardassem bem no texto. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 20. Vai passar aí na projeção. Isso. Vamos lá, vamos ler. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis. Irmãos, é a palavra de Deus a Moisés, palavra de Moisés ao povo, sempre assim. Palavra de Deus ao homem de Deus, o homem de Deus ouve o que Deus fala e passa para o povo, senão não é palavra de Deus. Então, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis. Guarda essa palavra aí. Qual palavra? Guardareis, para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar. Agora vem uma das palavras-chave do texto: para saber o que estava no teu, o quê? Coração. Para saber o que estava no teu coração,
se guardaria os meus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia, amém, irmãos? Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Agora a segunda vez, sabes, pois, no teu coração, primeira vez, para saber o que estava no teu coração, sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho, e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas e de fontes, e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro. Agora vem a terceira vez a mesma expressão, e se multiplicar tudo o que tens, e se eleve o teu coração. Terceira vez aí. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para fim de fazer bens, e digas no teu, quantas vezes a gente já falou aí? 4 vezes, no teu coração, a minha força e a minha fortaleza vem da minha mão, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Ó Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Aqui está a tua igreja. Fala, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, como nós temos ouvido tu falares. Que nada, Senhor Deus, nada venha atrapalhar o agir do teu Santo Espírito, ó Pai. A tua presença já está aqui, ó Pai. Quando nós entramos aqui, teu Espírito, ó Pai, está habitando e habita dentro de nós. Ele é Senhor da nossa vida. E nós só queremos ouvir a tua voz, ó Pai. E das lições que tu tens para nós nesta noite, em nome de Jesus, o amado Filho teu. Amém.
Irmãos, eu trouxe um livro, e esse livro se chama Mananciais no Deserto. Eu pedi para o pastor Júnior, pastor Assis Júnior, é isso aí, fazer para mim uma arte desse livro, com a foto que eu mandei para ele. Este livro, irmãos, ele tem mais ou menos, ele tem quase 100 anos de existência. Comigo, ele já tem mais ou menos 35 anos. Eu tenho 53 anos. Mas esse livro, irmãos, ele foi escrito porque alguém passou pelo deserto. Alguém sofreu no deserto. Alguém foi abençoado por Deus no deserto. E a história desse livro é muito interessante. E eu tenho muitas coisas dentro desse livro gravadas, nomes de pessoas, datas, e uma dessas, esse nome está logo ali de frente, e é o nome da minha cunhada, que já está no céu. Foi o dia que eu fui visitá-la e colei naquele livro ali. Esse livro visitou hospitais, hospital de câncer. Esse livro ele já foi para Friburgo. Esse livro viajou muito. Esse livro andou em casas. Coloca ali, por favor. Tem pessoas que eu emprestei esse livro, deixei com elas às vezes meses a fios, e botaram ali alguma coisa para poder escrever, agradecendo. Passa o outro, por favor. E outra pessoa também, várias datas que eu vou escrevendo, vou colocando ali. Isso tem um significado, irmão. Não, depois eu vou pedir para você colocar isso aí, por favor. Isso tem um significado muito grande, porque são lições do deserto. Que quando a escritora desse livro, Mananciais no Deserto, ela escreveu esse livro, ela e o seu marido estavam passando por tremendas dificuldades. Eles eram missionários. E por passarem as suas dificuldades, suas tremendas dificuldades, havia momentos que eles pensavam que eles estavam sozinhos num deserto. E diz o texto que da história do livro, na edição traduzida em português, que quando eles chegavam a desmaiar, quase a desmaiar por causa do deserto deles, por causa da dor que eles sentiam, chegavam a eles mensagens, e várias mensagens, que eles foram sendo fortificados por aquelas mensagens. Então, eles começaram a publicar essas mensagens. E diz o texto que há uma passagem muito interessante que ele fala assim, que eles passaram a amar o deserto deles por causa da presença de Deus com eles no deserto. Meu irmão, esse livro só foi escrito porque alguém sofreu e alguém passou pelo deserto. O texto que nós acabamos de ler é Deus ensinando o povo a passar pelo deserto, a não esquecer as lições do deserto. E se você me perguntar, André, qual é o texto que você mais gosta nesse livro antigo, que prega a Bíblia, que tem 365 mensagens, que é um devocional? Tem duas que eu gosto muito. Coloca ali, por favor. Não está sendo molestado por Satanás não é evidência de bênção. Vou repetir. Não está sendo molestado por Satanás não há evidência de bênção. Eu já risquei várias vezes esse texto. O que ele quer dizer com isso? Meu irmão, quando o diabo não está te perturbando, se você está levando uma vida muito tranquila, se está tudo muito bem, isso não é evidência de bênção. Não é que a gente gosta de ser perturbado pelo inimigo das nossas vidas. Mas, irmãos, quando o deserto está mais quente, quando o sol está pior, quando a tempestade está pior, quando o inimigo está no seu calcanhar, sabe por quê? É porque a presença de Deus é grande contigo. E uma outra
O outro texto que eu gosto dali. Somos filhos de Deus, bem-amados de Deus. Ele sabe o que faz. Estejamos em paz. Irmãos, quase isso por 30 e tantos anos eu repito isso. E já vivi isso. Somos filhos de Deus, bem-amados de Deus. Ele sabe o que faz. Estejamos em paz. Meu irmão, você tem que saber de uma coisa, que nós somos filhos de Deus, somos bem-amados de Deus. Ele sabe o que faz. O que eu tenho que fazer, pastor Roberto? Estar em paz. Estar em paz. Amém? Agora eu vou começar a pregar e pastor, fica tranquilo. Irmãos, mal de Alzheimer, sabe o que é isso? A doença do quê? Do esquecimento. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele vai dizer para nós não sofrermos desse mal de Alzheimer, a doença do esquecimento. O grande problema do povo de Deus, irmãos, o grande problema lá daquele povo de Deus, que muitas vezes é o meu e é o seu problema, é o problema de nós nos esquecermos de Deus. É o problema de nós termos esse mal do esquecimento. E essa doença do esquecimento, ela pode nos matar. Porque viver uma vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, mata, não é uma vida. E o que Deus está dizendo, irmãos, para o povo, é para eles não se esquecerem dos mandamentos dele, de Deus. Jeremias fala: o meu povo cometeu duas loucuras. A mim fizeram o que? Me abandonaram e cavaram para si cisternas rotas. Irmãos, um dos grandes pecados do povo de Deus, é o esquecimento dele. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós possamos não lembrar dele, mas sentirmos a presença dele, quanto ele é bom para nós, até no meio do deserto, até dentro do deserto. É interessante, irmãos, uma palavra que a gente olha muito no livro de Êxodo, e também na Bíblia, e a nossa igreja se chama Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina. E é interessante que eu estava estudando o texto, estudando a mensagem, e estava vendo que Deus pede que o povo tenha memória. Quando a gente prega o Evangelho, nós estamos pregando em memória de Jesus Cristo. E interessante, nós estamos pregando o Evangelho que Ele vai voltar, e que Ele está voltando. Quando nós celebramos a ceia é um memorial. A ceia é um memorial. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz: este é meu memorial de geração em geração. Malaquias 3,16 diz assim: e há um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, Deus gosta de ser lembrado. Deus gosta de ser lembrado. No capítulo 3 do livro de Josué, quando o povo atravessou o Jordão, irmãos, depois que o povo atravessou o Jordão, no capítulo 4, após o Jordão, Josué pede ao povo que pegue 12 pedras e tragam essas pedras para fora e formem dessas pedras um memorial. E também Josué pega e pede para que eles coloquem 12 pedras no meio do rio Jordão, para que sirvam também de memorial. Sabe para quê, irmãos? Para a posteridade.
para que quando as pessoas passassem por ali, os filhos deles, a geração posterior passasse ali, falasse: mas que pedras são essas? Aí eles iriam lembrar que Deus havia passado o povo pelo meio do Jordão, que houve um Deus que tirou o povo do deserto, que havia um memorial em nome de Deus, que o nome de Deus não haveria de ser esquecido. Irmãos, quando nós deixamos de tirar lições do deserto, quando nós reclamamos no nosso deserto, quando nós não pregamos a palavra de Deus, quando nós não usamos o evangelho, que são boas notícias, nós estamos deixando de falar, irmãos, da melhor coisa do mundo. Mas, irmãos, a mensagem de hoje, ela é uma exortação a não esquecermos de Deus, das suas bênçãos, assim como o povo de Israel não deveria esquecer-se das lições do deserto, também nós somos convidados a não nos esquecermos dessas lições. Mas, irmão André, o que nós podemos aprender no deserto? Primeira lição: não esquecer é obedecer. Não esquecer é obedecer. O texto diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para o temeres. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Irmãos, a obediência é uma das lições que a gente deve aprender no deserto. Por que o povo sofreu tanto no deserto? Falta de obediência. Por que nós somos tão abençoados muitas vezes? Obediência. Coisa boa, irmãos, é quando uma mãe tem prazer de um filho, o que? Obediente. Irmãos, se o coração de uma mãe chora, se o coração de um pai chora por um filho desobediente, irmãos, imagine o coração de Deus, por causa da nossa desobediência e por causa do nosso esquecimento dele. Deus sofre, irmãos, porque muitas vezes nós nos esquecemos de obedecer ao Senhor. E o texto de Mateus capítulo 7, 21, irmãos, fala que não adianta nós nos aproximarmos com Deus com uma linguagem de bajulação, mas se nós não temos obediência a Deus, sabe o que o texto fala? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No Novo Testamento, quando Jesus está falando isso aqui, irmãos, a linguagem do Novo Testamento ela é bem entendida, porque na nossa língua portuguesa, essa palavra Senhor, eu posso chamar o pastor Roberto de Senhor, posso chamar meu pastor de Senhor, uma pessoa mais de Senhor, mas para quando Jesus estava falando assim, olha, vocês me chamam de Senhor, porque Lucas 6,46, porque me chamais de Senhor, Senhor, e não obedeceis o que eu vos ordeno. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Que na linguagem do Novo Testamento, na língua do Novo Testamento, quando chamava de Senhor, era o escravo que chamava uma pessoa de Senhor, porque ele era escravo daquela pessoa, ele tinha um dono, ele fazia a vontade do seu Senhor. Então, quando Jesus ouviu aquela palavra daquelas pessoas, ele falava assim: vocês estão me chamando de Senhor, vocês estão querendo entrar no reino dos céus por bajulação, por vanglória. E o texto diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não obedecem aquilo que eu vos mando? Irmãos, obediência. Sabe o que Jesus está querendo falar? Ou vocês me chamam de Senhor e me obedecem e sejam meus escravos, mas não escravo da maneira escravo,
mas que vocês me servem ou não me chamem de Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos chamando Deus de Senhor, e o texto diz: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis. E muitas vezes nós não temos obedecido a palavra de Deus. Então essa é a primeira lição. Qual lição? Obedeça ao Senhor. A segunda lição, irmãos, que a gente tira do deserto, é não esquecer, é recordar o que Deus fez. Não esquecer é recordar o que Deus fez. Não é, irmão, que a gente vai ficar vivendo do passado. Desculpa aí, irmão, assim. Mas quem vive de passado é o quê? Não é botafoguense. Mas é. Essa semana eu recebi umas fotos do Flamengo, antiga. Mandei para o pastor Roberto, mandei para os flamenguistas aqui da igreja, mandei para o Vaguinho, pastor Roberto não, pastor Marcelo. E o pastor Marcelo deve ter chorado, ele mandou até umas lágrimas lá, vendo aquele time. O que aquele time fez? Irmãos, a gente muitas vezes fica olhando e vendo só, mas o que Deus já fez pelo seu povo, o que Deus já fez pela sua vida, o que Deus já fez por esta igreja. Irmãos, nós temos que relembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus que fez lá no passado. Deus é um Deus que está fazendo agora no presente. E Deus é um Deus que vai realizar no futuro. Deus não está morto, irmãos. Deus não está morto. Não podemos, nós temos que recordar o que Deus já fez. Mas será que Deus só fez coisa ruim? Será que esse livro aqui você só emprestou para pessoas que passavam necessidade? Sim. Para isso serve este livro. Para aqueles que passaram pelo deserto, irmãos. Nós pregamos 8 mensagens com essa hoje, falando sobre o deserto. Será que eu vou sair a mesma pessoa ressequida, ou eu vou morrer e os meus ossos vão ficar enterrados no deserto, irmãos? Será que só Josué, alguns aqui, como Josué e Caleb, vão ter histórias para contar, bênçãos para contar, que daí a 45 anos fizeram uma promessa a Caleb, e Caleb veio requerer esta promessa: olha, eu estou tão forte como no passado, porque aquele Deus que eu servia há 45 anos atrás, é o Deus que eu quero servir, é o Deus que tem bênçãos para mim, e eu não quero qualquer terra não, eu quero terra grande, eu quero subir montanhas. Mas irmãos, a gente fica, irmãos, com aquela síndrome, daquela hiena, eu não sei nem se eu sei representar, né? Ai, ô vida, como é que você está, meu irmão? Caramba, você não sabe o que aconteceu comigo na terça-feira. O que aconteceu contigo na terça-feira? Minha esposa agora vai me matar, tadinha. Cheguei em casa, minha esposa estava bem. De repente eu estava, irmãos, eu estou querendo assistir um filme há tanto tempo, o filme estava lá. Eu estou lá deitado lá assistindo o filme, depois daquele culto de terça-feira, meu Deus, eu insistindo com o pastor que mandasse a mensagem para mim. Mas o que tem terça-feira, André? Minha esposa, a Luzia, ela está aqui, irmãos. Ela me chamou correndo. Eu falei, caramba, deve vir coisa boa por aí. Cheguei lá, irmãos, ela estava passando tão mal. Eu falei, minha esposa vai morrer. Irmãos, muito tempo que eu não pego a minha esposa no colo. Ela estava quase que desmaiando. Eu falei assim, minha esposa vai morrer. Levei um susto. Liguei para o pastor Júnior atendeu. Liguei para ninguém atendeu. Deus falou, cara, segura essa bola. Irmãos, que desespero. Não da minha parte, nem da parte dela, mas que desespero. E se, irmãos, não tem se. Tem um Deus que cuidou dela. Tem um Deus que a gente foi lá hoje em Rio Bonito no médico e passou remédio. Tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Tem um Deus que te deu uma chance. Eu falei para ela ontem, amor,
essa hora, estaria eu, Wendel e Maria Eduarda aqui. Mas essa hora, ela está aqui. Será que eu falaria, se Deus levasse, ele seria bom? Que ele já fez. Então, irmãos, recordar o que Deus já fez. Há uma coisa interessante, que está lá no livro das Crônicas, que eu só gostaria de fazer uma menção. Irmãos, a gente se esquece com muita facilidade, irmãos, das coisas. O rei Josias, um rei muito novo, um rei muito abençoado por Deus, ele tinha um sumo sacerdote chamado Ilquias. E logo assim que o rei Josias, ele assumiu o reinado, uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi mandar restaurar o culto ao Senhor. E o templo fazia parte do culto. E o culto foi pelo seu pai, pelos seus antepassados, o templo a Deus foi profanado. Eles levaram coisas para dentro do templo, esqueceram do templo, esqueceram o que Deus fez. Então, o sumo sacerdote Ilquias, fazendo uma limpeza geral dentro daquele templo, ele e várias pessoas, e dentre eles estava o escrivão Safã. Ilquias vê um rolo, e acha aquele rolo e abre aquele rolo. Aquele rolo era a palavra de Deus, era a lei do Senhor perdida dentro do templo. Irmãos, como nós podemos ter uma lembrança de Deus sem a sua palavra? Como nós podemos viver sem a sua palavra? A palavra de Deus perdida dentro do templo, a lei de Deus perdida dentro do templo. Irmãos, nós precisamos rever a nossa espiritualidade em relação a Deus. Nós precisamos rever o nosso culto. E uma das coisas, irmãos, que eu amo na nossa igreja, que eu amo dentro dessa igreja, irmãos, nós temos muito louvor, nós temos, irmãos, uma celebração especial, irmãos, mas, irmãos, nós temos palavra com qualidade, comida com qualidade, palavra, irmãos, vinda dos céus, irmãos, para nossas vidas. Um texto que hoje você leu inteiro da palavra de Deus, um texto inteiro. E eu tenho certeza, irmãos, tenho absoluta certeza, que esta igreja nunca vai perder a posição que ela tem com a palavra de Deus, irmãos. Tenho certeza, irmão, disso. Porque toda vez que os irmãos vêm aqui, irmãos, eu nunca saio daqui vazio. Vim para receber, vim para doar, e quando chego aqui, eu recebo muito mais. E quando eu penso que eu estou doando, eu estou recebendo. Quando eu penso que eu estou recebendo, eu estou doando, irmãos. Terceira lição. Não esquecer é reconhecer o que Deus fará. Vamos obedecer, recordar e reconhecer. Irmãos, não é um orgulho, mas, irmãos, eu amo elogiar pessoas, amo, irmãos. Às vezes termina o culto aqui, eu venho aqui falar para um irmão, cara, você tocou muito. Eu falo sempre para o meu filhão. Eu chego para o pessoal que canta, eu falei, como vocês brilharam. O pastor termina de pregar, eu vou ali, pastor, você me abençoou muito. Pastor Roberto veio aqui, pastor Roberto, até o seu pulo é abençoado. Sabia disso? Tem um cara ali atrás, ali, ó. Ele é apaixonado por você, rapaz, o José, tio Zé. Irmãos, nós precisamos reconhecer o que Deus fará. O texto fala assim, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra,
terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Irmãos, a terra é boa e rica. E Deus nunca nos dá algo que não presta, porque Ele é o Deus da qualidade. Irmãos, se você não vive em boa terra, é porque Deus não te deu esta terra. Se você não está numa boa terra, se você está numa terra que você só reclama nesta terra, não lembra das proezas que Deus faz, é porque não foi Deus que te deu. Não foi Deus que te deu. O texto fala assim: quando, pois, tiveres comido, preste atenção nisso, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Preste atenção, volta o texto aqui. Quando, pois, tiveres o quê? Comido. Irmão, você precisa o quê? Fazer o quê? Olha para o texto, irmãos. Você precisa fazer o quê? Comer. Você precisa comer. E se você está com fome, é porque você não está indo direto à fonte que é a palavra de Deus. Deus tem comida boa, irmãos. A terra é boa, a comida é boa. Um Deus é um Deus que é bom, um Deus que é Deus de qualidade. Gênesis 49, 27. Não está aí na projeção, mas fala, é a bênção de Jacó, de Israel, sobre seus filhos, quando antes dele morrer. Ele pega os seus 12 filhos e ele abençoa os seus filhos. E essa bênção, irmãos, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é Jacó falando por ele mesmo, é o Espírito Santo falando por Jacó. E esse texto tem me falado muito. O texto fala assim sobre um dos filhos de Jacó, o filho mais novo de Jacó, um dos filhos amados de Jacó, irmão de José, Benjamim. O texto fala assim: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. Mas o que isso aqui tem a ver? Irmãos, a Bíblia, a palavra fala que Benjamim é um lobo predador, e de manhã ele faz o quê? Uma outra tradução diz que ele come a presa, e depois ele divide, ele reparte, ele dá aquilo que sobra. Irmãos, a gente só pode dar aquilo que a gente o quê? Tem. Eu sempre falo esse ditado: você espera de uma caixa d'água que ela dê água, isso aí é normal. Irmãos, se você não tem o que dar, é porque você não está se alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos alimentar da Bíblia. O texto diz que Benjamim de manhã devora. A gente precisa devorar a palavra. A gente precisa estar no culto, irmãos, devorando aquilo que está sendo falado pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa estar no culto, irmãos, com a nossa alma ávida pela Bíblia, pelo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer e quer nos ministrar. Porque, irmãos, a gente não pode esquecer das lições do deserto. Não podemos. Se você está com fome, é porque você não tem comido
e não tem se alimentado. Para terminar, Deus, porém, reconhecendo quem é o homem, sabe muito bem que quando somos abençoados, vivemos momentos de fartura, temos a tendência de ser ingratos, esquecemos a fonte do nosso sucesso e a nossa prosperidade. Geralmente acontece o seguinte, vai aparecer aí, esquecemos de cumprir os mandamentos de Deus. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno. A segunda coisa, esquecemos que Deus é quem nos tem abençoado. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, se tiveres aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Terceiro, esquecemos as bênçãos do passado, que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para a fim de te fazer bem. Uma outra lição, esquecemos do poder de Deus. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. E último, esquecemos que Deus é Senhor da nossa história. Irmãos, eu gostaria de terminar. A gente não pode esquecer das lições do deserto. Mas gostaria de terminar com essa última lição aqui, ó. Deus é Senhor da nossa história. Ele é Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. O nosso deserto, como a gente aprendeu até aqui, irmãos, Deus não nos chamou para passar o deserto, para nos matar no deserto. Não chamou, irmãos. Nós não somos pobres coitados sofrendo num deserto, abandonados por Deus. Não. Como na quinta-feira passada, a presença de Deus no deserto é a melhor coisa do mundo. A gente esquece que o deserto é deserto. O céu só é céu por causa da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, Deus, Ele é dono da nossa história. Ele é dono de tudo. E quando Jesus falou assim, está consumado, sabe o que Ele falou? Está feito, está acabado. E quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, entrega o teu caminho ao Senhor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, elevo os meus olhos para os montes. Meu irmão, Deus é dono da nossa história. O diabo não ganhou nada. A vitória, isso não é um jargão, ela já é garantida. O inimigo, ele é desesperado, porque ele já perdeu. Ainda que ele me mate, diz Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Irmãos, ou a gente crê na palavra do Senhor, ou a gente vai ficar chorando no deserto. Quem aqui já não perdeu alguém? A gente fala assim, irmãos, eu perdi. Mas irmãos, e muitas vezes a gente perde mesmo, porque a gente é carne. Fique de pé, meu irmão, por favor. A gente vai orar. Preciso passar a palavra para o pastor.